necessidade e por isso eu estou aqui. Eu perdi uma eleição e quem são sempre que nem gato escaldado de água quente, até da fria ele tem medo. Então a eleição, ela precisa ser estudada com muito cuidado. Não existe eleição ganha e nem eleição perdida. E quando nós perdemos a eleição de 2000, eu e o grupo, na eleição de 2004 eu me dispus a conversar com todos os segmentos políticos da cidade. Eu em 2000 não conhecia bem o processo político de Laranjeiras do Sul. Eu não conduzi o processo. Fui conduzido no processo. Para 2004, já com um pouco mais de conhecimento das correntes políticas, dos segmentos políticos, eu assumi a coordenação daquele processo, no qual fui vitorioso, mas fazendo exatamente isso, conversando com todo mundo. Eu continuo pensando da mesma maneira. Acho que a arrogância não constrói, salto alto, uma hora ele quebra, e política é que nem a nuvem, né? Já dizia Ulisses Guimarães. Você olha, daqui a pouco olha, ela já mudou. Está de um jeito, daqui a pouco está de outro. É assim, é o processo, a democracia, são os acertos partidários, né? E é assim que se conduz. Então há interesse nosso de estabelecer esse contato, há perspectivas de coligação, e nós viemos aqui exatamente para isso, porque nós temos interesse no partido, né? No Democratas. É importante colocar para vocês como é que está se desenhando na conjuntura nossa a política nesse momento. O PSDB e o PT, tanto um como o outro, me colocaram a questão do vice. Para ser bem franco, o PT exigiu a permanência na coligação e o PSDB também, porque lá atrás abriu mão em favor do PT. Essa é uma decisão que está muito madura. Está muito madura. Eu pessoalmente conduzindo isso e está muito madura. Eu não sei se a opção for pelo PSDB, se o PT permanece, e se a opção, se ela for pelo PSDB, pelo PT, se o PSDB permanece. Isso só a conversa lá na frente é que vai definir. Eu diria para vocês que está muito mais próximo hoje de uma composição com o PSDB. Porque o PSDB abriu mão lá atrás e tem essa prerrogativa agora de poder indicar o candidato a vice-prefeito. Ficaria numa posição confortável uma eventual vinda dos democratas, porque o PSDB, uma boa parte do PMDB, o PSDB e o Democratas são aliados, tanto no contexto do Estado quanto no contexto nacional. E muito que está em jogo nesse momento é a sucessão de 2010, né, de governador e de presidente da República. Então, sim, há interesse e pode surgir um clima político partidário muito interessante dentro dessa composição, já que a gente sabe que o PT, o Democratas e o PSDB são partidos absolutamente antagônicos, né? São oposição ferrenha, tanto no cenário estadual como no Congresso Nacional e no país. Então há este clima que pode ser produzido favorável para uma eventual aliança nossa. O que eu coloco? Para mim não existe companheiro antigo nem companheiro novo, existe companheiro. Se você se dispõe a conversar com todas as correntes, eu penso que se todas as correntes estiverem juntas, todas as correntes devem governar juntos. Mais do que falar, eu apresento o exemplo daquilo que eu produzi na prefeitura, né? Os partidos que me apoiaram, todos foram contemplados participando do governo, foram prestigiados da administração. E os partidos como o PMDB, do Scarpari, que vieram depois,
também foram contemplados. Acho que a prova cabal de que eu fui cumpridor de compromissos, eu acho que os compromissos políticos devem ser honrados, é que eu chego ao final de um governo, às vésperas da eleição, com os dois partidos principais que me apoiaram, buscando uma composição na chapa majoritária, querendo ser o vice. Significa dizer que eu honrei os compromissos que eu assumi. Eu acho que este exemplo é uma garantia por si só de que compromissos de governabilidade que forem assumidos por nós, eles serão cumpridos. Eu acho que se os democratas se dispuser a essa discussão, e que é uma discussão que nós não faremos aqui agora, ela precisa ser uma discussão mais aprofundada, em outro momento, em outras condições, né? Nós estamos dispostos a sentar à mesa para a gente discutir isso. O que eu quero dizer é que, se o Democratas estiver conosco, vai participar do nosso governo. Claro, há um clima até difícil para nós aqui agora. Sempre é assim, o primeiro contato ele é mais difícil. Nós fizemos oposição duramente, nós não vamos esconder isso. Não é? Há um clima aqui difícil para mim, para vocês, não é? Mas isso é uma situação que o tempo determina, a conversa determina, o entendimento determina. Ninguém fez oposição a pessoas. Eu não imagino que alguém aqui tenha feito oposição a pessoas. Eu e o Denez, por exemplo, que foi o líder da oposição durante esses 3 anos. Nós nunca tivemos nenhum problema de ordem pessoal. Nós nunca nos maltratamos. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, podendo conversar, e eu estou recebendo essa satisfação, essa oportunidade de poder estar falando a vocês. Não é? Eu não estou querendo abraçar o mundo, quero deixar claro isso para vocês. Não estou. Eu acho que não é possível você fazer isso. Quando eu digo que estou na iminência de fazer uma opção pelo PSDB, eu tenho muito claro para mim que eu posso perder o PT. E se eu tenho essa noção política de que eu posso perder o PT, alguém precisa ocupar esse lugar, porque política se faz somando. Então o que está passando na minha cabeça agora? Bom, se a gente puder segurar o PT como aliado, eles são meus companheiros, e a maioria deles são meus amigos pessoais, não é? Mas nós estamos tratando aqui da eleição, não é uma questão de amizade, de grupo de amigos, de clube de amigos. Estamos tratando da eleição para definir o futuro da cidade. Claro que se a gente puder segurar o PT, nós vamos segurar. Eu estou me esforçando para isso, porque a gente faz política vai indo para dentro. Mas, na iminência de perder o PT, o Democratas pode assumir este lugar que o PT cumpre hoje no governo. Não é? Pode ampliar até, não é? Pode ter uma participação mais efetiva. Então é isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Bom, dizer, o que você pretende para Laranjeiras? Eu acho que exatamente nesse momento não vem muito ao caso. Nós estamos fazendo aqui um quebra-gelo, né? Estamos com um certo grau de dificuldade, eu e vocês, sentando para conversar, né? Para a gente poder dar um início de uma conversa boa que possa redundar numa coligação. Eu comuniquei os 2 partidos que estariam aqui, eu não faço política em segredo, até porque a cidade inteira sabe que nós estamos aqui reunidos. Então é bom que os parceiros saibam pela gente, né? O Denez falou hoje na rádio, então não há nenhuma situação de constrangimento por esse aspecto. O PSDB, consultado por mim, de maneira absoluta, acolhe a possibilidade do Democratas estar conosco, não há nenhuma dificuldade, até porque eu já disse, eles são parceiros, estão trabalhando para isso no contexto estadual, se reúnem toda segunda-feira lá, o Rossoni, o Lupion, essas figuras que conduzem esses partidos no Paraná. Então, eu diria para vocês, eu falei com o Valdir Rossoni hoje, que além de parceiro político, é meu amigo, foi meu progenitor político em Laranjeiras, todo mundo sabe disso. Ele disse, olha, nós discutimos Laranjeiras várias vezes. Se o PSDB estiver na vice, vai ser muito melhor. E eu falei da possibilidade do Democrata. Eu disse, olha, vai fechar com aquilo que nós queremos fechar com o Paraná.